Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, hoje é o Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora aqui com o médico oncologista, paliativista e diretor técnico do Hospital GAC Vale, Dr. Marcelo Milone Silva. Dr. Marcelo, muito bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao microfone da Jovem Pan São José dos Campos. Bom dia, muito obrigado. Obrigado pelo convite e a oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre um assunto complicado, né? Complicado. Junto também nessa entrevista, o engenheiro Joel de Oliveira Júnior, da Luctec, desenvolvedor de um dispositivo que monitora crianças com câncer. Joel, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan. Bom dia, é um prazer muito grande dividir aí a bancada com vocês, com o Marcelo. Cara, fantástico. Doutor Marcelo, começo falando com o senhor. O câncer infantil, como é que está hoje essa situação no país inteiro? A gente sabe que é um momento de muita dor para a família, isso parece que cai uma pedra na cabeça quando acontece, quando o médico é obrigado a dar esse diagnóstico para a família. Como é que esse trabalho hoje com vocês no GAC? Bom, bom, exatamente isso que você falou. Eu acho que pedra até é pouco. Pouco, eu acho né? que quando você fala que um parente seu está com uma doença grave, é uma coisa. Quando o filho seu está com um problema, ainda mais um filho pequeno, é uma notícia que é óbvio que ninguém quer ouvir, mas se ouve como se tivesse sido... Eu acho que não consegue definir uma coisa pior do que isso. Então, a hora que você vai dar essa notícia, que você confirma um diagnóstico, porque só na fase inicial em que você ainda está investigando já é difícil, mas na hora que você confirma isso, você tem que saber como fazer isso e dar as informações da melhor forma possível, ou seja, de forma efetiva para os pais, sem que isso aumente ainda mais a dor. Então você tem que saber como fazer isso. Existe um preparo, doutor, para abordar essa família, mesmo muitas vezes a criança vai estar junto, ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso, mas existe um preparo. Não tem como você adivinhar ou tentar falar uma fórmula. Eu tenho uma fórmula para falar com as famílias. Não existe isso. Cada família é uma família, cada família tem seu contexto. Tem família que quer ouvir tudo, tem família que não suporta isso. Tem família que, por alguns motivos, está entendendo de uma determinada forma. Isso não tem nada a ver com nível sociocultural. Tem famílias de baixo nível sociocultural e conseguem entender perfeitamente a situação que estão vivendo, e outras não. Mas existe um método de como você vai abordar essa família. Doutor Marcelo, a incidência de casos tem aumentado de câncer infantil? Não tem aumentado. O que tem acontecido é que, por causa da pandemia, a gente está vivendo uma situação muito complicada, em que os pacientes estão demorando para chegar, ou estão chegando de forma clinicamente piores. Por quê? Porque as famílias estão com medo. Eu não posso falar isso do Brasil inteiro. O Brasil é muito grande, tem muitas particularidades. A região norte é diferente da região nordeste e da região sudeste. Mesmo dentro da região sudeste, determinadas micro-regiões vão ser diferentes de outras micro-regiões. Acesso ao médico, etc. Mas aqui no Vale do Paraíba, de certa forma, todo o paciente tem um acesso rápido a um serviço de saúde. A rede de saúde não é ruim, muito pelo contrário, é muito boa mesmo. O problema é que fica-se com medo de ir no médico, porque eu vou lá, tá cheio, vou pegar Covid. Ou quando chega lá, só se pensa no Covid, nos protocolos de Covid. E aí não consegue enxergar que aquilo que está acontecendo não tem nada a ver com Covid. É uma leucemia, por exemplo. E aí a coisa vai se retardando, e quando chega pra gente, a gente nunca teve um caso de um paciente que chega e horas depois, infelizmente, evolui para morte, quer dizer, chega para morrer. E a gente recebeu esses últimos 3 meses, criança em que em 2, 4 horas estava tão grave que já estava morrendo. Doutor, é interessante a sua fala, quando você fala da Covid, quando tinha uma criança com câncer, de repente a Covid. O médico, o que ele faz ali na hora? Qual é o trabalho dele? Ele vai cuidar do câncer ou da Covid? Como é que vocês atuam nesse momento, doutor? É muito difícil e é muito doloroso, porque você sabe que os dois são graves.
e um vai somar com o outro. E a gente teve recentemente uma situação dessa muito dolorosa para a família, em que você não pode, e assim, justamente na fase inicial da doença, em que você, se parar de tratar o câncer evolui e infelizmente vai matar o paciente. Se você se você vai com tudo para o tratamento do câncer, o Covid vai piorar ainda mais essa condição. Então, você tem que ir balanceando da melhor forma possível. Nem sempre a gente consegue isso tudo numa fase inicial. Como é que os pais conseguem observar em casa que o filho poderá estar com câncer ou não? É difícil isso, né? Mas existe alguns sintomas que podem, assim, pelo menos levar para olha, eu vou pesquisar melhor isso porque está diferente. Você falou que o pai demora para procurar um recurso médico, para levar até o médico para poder pegar um diagnóstico mais acertado, né? Tem coisas que são extremamente óbvias, né? Assim, sei lá, um caroço dentro da minha barriga que vai crescendo, a barriga vai ficando grande, parece meio óbvio que alguma coisa tá diferente ali. Mas, infelizmente, o câncer infantil, ele não tem um sinal específico, claro. Primeiro, é sempre uma doença extremamente agressiva e geralmente rápida, né? Então não não demora muito para começar a se manifestar de forma mais evidente. Então o paciente hoje não tem nada, dias depois já começou com dor, mais umas poucas semanas já está com um quadro bem avançado. O que é importante é que, assim, de modo geral, no início, é quase sempre uma situação que parece corriqueira. O câncer vem mascarado, ele não vem como assim já de cara, com cara de coisa ruim. Na presença de sintoma forte, né? Assim, uma criança com leucemia pode aparecer com um sintoma gripal, por exemplo, tá? Então ele vai no médico, o médico vai fazer o diagnóstico de uma coisa mais corriqueira mesmo, é normal isso. Só que a evolução vai mostrando que não é bem isso. Então é importante que o médico, muito mais até que, claro, os pais vão levar no médico, que o médico lembre que existe o câncer. Uma pergunta interessante, inclusive está aqui o Joel também, que passou por uma fase complicada, e em cima dessa fase complicada ele deu a volta por cima, está tentando pelo menos dar a volta por cima e criar um dispositivo para que isso melhore um pouco a vida das pessoas que estão com câncer, né, Joel? Sim. Eu ouvindo eu ouvindo que o Marcelo falar, eu sempre busco falar da solução e esqueço um pouco dessa parte dolorosa, né? Para quem não sabe, o Joel tem um filho que acabou morrendo por causa do câncer, né? E em cima disso aí, logicamente, mexeu com a família inteira, muito mais com ele também, que estava ali no dia a dia com o filho, e acabou buscando uma alternativa. Ele é engenheiro, inclusive, né, o Joel? Sim. E buscou uma alternativa para isso, né? Exato. Pelo menos para tentar amenizar um pouco. Depois de alguns anos que eu perdi o Lucas, eu desenhei num papel de pão, assim, a solução, tive um sonho e fui lá falar com o Marcelo. E eu lembro do Marcelo falou assim, cara, se isso for possível, você vai salvar a vida pra caramba. Então, é um prazer enorme aqui sempre falar com o Marcelo, né? A gente encontra pouco, mas os encontros são positivos. Como é que está esse dispositivo? Já está no mercado? Já anda, doutor Marcelo? Já utilizou? Já está utilizando já? Como é que está a situação nesse momento? É muito complicado, porque assim, é uma coisa nova, não no dia a dia, mas é nova na saúde. E aí é encarado como pesquisa. E aí você tem uma série de entraves burocráticos, não estou dizendo que é bom ou que é ruim, são entraves burocráticos que precisam ser vencidos. Isso é muito lento. Será vencido? Sim, mas no Brasil a coisa é muito amarrada. Em termos de incidência de câncer infantil, doutor, nesse momento, como é que está a situação aqui em São José? O câncer infantil tem cura ou não tem cura? Como é que funciona isso? Não, tem cura. Tem cura. Esse aqui é a coisa mais importante. Desde que diagnosticado precocemente. Exatamente. Assim, quanto antes você identifica a causa dos problemas daquela criança e começa a tratar, você vai tratar de forma mais adequada, no sentido assim, você vai estar em melhores condições clínicas. E o câncer tem cura, tá? Isso
Tem cura, e uma cura, assim, não é pequena, né? É claro que tem, infelizmente, situações em que aquela doença é praticamente incurável, mas outras que são praticamente curáveis 100% das vezes. Então, na média, você pega, assim, uns 70% ou 80% dos casos você vai curar. Como é que está o GAC hoje, doutor? O GAC tem quantas crianças internadas, quantas crianças em tratamento? O trabalho que o GAC faz aí, não só para São José, como para toda a região. O GAC atende a região do Vale do Paraíba, né? A região metropolitana do Vale do Paraíba. O que dá mais ou menos 120 casos novos por ano. A gente atende em torno de 90 a 100 e pouquinhos casos por ano. A gente pega aí quase 90% dos casos da região. E desses a gente está conseguindo curar, porque tem uma série de dificuldades, mas a gente consegue curar 75% dos pacientes que chegam para a gente. Na sua ótica é um número bastante... Isso assim, se você comparar com Suécia, né? Assim, Europa e Estados Unidos curam 85%. E o Brasil tem uma taxa de cura que fica em torno de 60%. No Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil, o que você pode falar para os nossos ouvintes, doutor? Olha, assim, se você tem alguma dúvida em relação ao que está acontecendo com o seu filho, o melhor jeito de resolver, você acha que aquilo pode ser, por algum motivo, uma doença um pouco mais grave daquilo que você estava imaginando, leve no médico. E o médico, se tiver dúvida, ele tem acesso rápido ao GAC. Porque a gente não tem uma regulação muito amarrada. Se eu tenho dúvida, por exemplo, eu estou trabalhando no Boquirinha e no posto de saúde do Boquirinha. Eu estou com dúvida, acho que aquele paciente tem um linfoma. Eu pego o telefone, ligo para o GAC, converso com o médico que tiver de plantão e encaminho. Amanhã mesmo ele pode ser visto lá no GAC. Então, seria que vai direto para um médico e o médico encaminha para o GAC. Ele não deve ir direto ao GAC, seria isso? Porque ele, assim, primeiro porque ele vai criar uma situação para ele. Ele pode até bater lá, a gente já atendeu pacientes assim. E infelizmente, ele era câncer mesmo. Que a mãe entrou em desespero e falou, olha, ninguém me dá a resposta, eu trouxe aqui. Entendi. E era. Mas também, assim, a grande maioria das vezes não vai ser. Porque muitas vezes a demora também em buscar recurso acaba agravando a situação, né, doutor? E a gente também, claro, vai fazer o que tem que fazer. Se chegar lá, a gente vai atender. Mas é que ele, muitas vezes, é uma coisa muito mais corriqueira e simples, em que ele pode ser resolvido lá no posto de saúde, não precisa viajar, vamos dizer assim. Então, é mais fácil quando o médico encaminha, mas não é impossível a gente atender sem ser dessa forma. Muito bem, falamos aqui com o doutor Marcelo Milona da Silva, que é médico oncologista, paliativista e diretor técnico do Hospital GAC do Vale, a quem a gente agradece aqui por estar aqui na rádio conosco, falando uma coisa tão importante aí, as famílias que estão passando por isso, aquelas que não estão passando, mas precisam muitas vezes buscar, tomar cuidado, ficar sempre atento aos filhos, né, doutor? Eu acho importante isso, né? E lembrar que, assim, uma criança com câncer, quando ela fica doente, também a família inteira e às vezes o entorno dela, a comunidade também fica doente. Verdade. Então, isso tudo a gente precisa estar sempre entendendo o que está acontecendo e buscar apoio de todos. Doutor, muito obrigado, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Joel, obrigado também, Joel, sucesso a você, boa sorte. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. E a gente vai ter a entrevista com o ministro aí, né? Sim. Já está aqui o ministro que é da Ciência Marcos e Tecnologia. Da Ciência, Tecnologia e Inovação também. Que isso aí, né, é daqui de São José, alguma coisa que pode trazer algum benefício, mundo, né? Então é uma coisa legal aí pra gente. Obrigado. Obrigado a vocês aí, tá bom?